Mas também é importante a gente trazer uma questão aqui para vocês, tá? Essa questão aqui é uma das questões que a gente tem que ter mais atenção a partir de agora, que é o que eu vou trazer. Tarcísio procura ministros do STF para discutir anistia. Olha só, vamos prestar atenção aqui, tá? Vamos prestar atenção aqui. Exatamente aqui. Vamos lá. A foto é meramente ilustrativa, tá? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, intensificou as articulações em defesa da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro de 23. Além de buscar apoio entre parlamentares, ele tem procurado ministros do Supremo Tribunal Federal para discutir caminhos jurídicos que viabilizem a medida, inclusive com a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, o Tarcísio não quer viabilizar a medida da anistia. Ele quer, através da medida da anistia, viabilizar a candidatura dele, ganhando com isso o apoio de Jair Messias Bolsonaro. O Tarcísio é um vagabundo, o Tarcísio é um pilantra, o Tarcísio é um paraquedista, não no sentido literal, no sentido simbólico. O Tarcísio é um oportunista, quase que um pleonasmo com o paraquedismo nesse caso. E o Tarcísio sabe muito bem o que ele está fazendo, se aproximando do Centrão, fazendo um acordo com o Centrão, e o Centrão, por sua vez, que não quer o Bolsonaro, que quer o Tarcísio, porque o Tarcísio agrada a Faria Lima. O Centrão, então, quer que o Tarcísio, para ter mais chance, seja endossado pelo Bolsonaro na corrida. E aí, então, cria, junto com o Centrão, uma carta de troca, uma moeda de troca, pelo apoio do Bolsonaro. Com essa moeda de troca, se o Bolsonaro apoiar, o Tarcísio, então, articula com o Centrão a anistia ao Bolsonaro. E caso o Tarcísio vença a eleição, aí vem o indulto à graça presidencial. Segundo ministros e interlocutores ouvidos pelo jornal O Globo, a iniciativa de Tarcísio parte da avaliação de aliados de Bolsonaro de que o STF pode declarar inconstitucional qualquer projeto de anistia aprovado pelo Congresso. O objetivo seria, portanto, sondar os magistrados e medir o espaço político e jurídico para avançar com a proposta. Ou seja, eles vão tentar, de alguma forma, entrar com a medida da anistia só depois de terem certeza de que há uma possibilidade mínima de passar pelo STF. Qual é a possibilidade mínima de passar pelo STF? Cair na turma 2 e não no pleno, com uma relatoria de um dos dois ministros bolsonaristas, e ainda com a possibilidade de um acordo com o Supremo e com tudo. Ou seja, é quase impossível. Mas vão tentar. Terça-feira, ontem, o Tarcísio esteve em Brasília para reuniões com os presidentes da Câmara e do Senado. Além de líderes partidários do PP, União Brasil e PSD, o governador tenta articular apoio político e mapear as chances de votação da anistia. Antes de retornar a São Paulo hoje, ele ainda aguardava encontro com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Os dois já haviam conversado por telefone no início da semana, quando trataram superficialmente do tema. Na ocasião, Mota não se comprometeu, mas depois admitiu que a proposta ganhou tração entre líderes partidários e pode ser levada à votação após o julgamento de Bolsonaro. À noite, Tarcísio receberá no Palácio Bandeirantes o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, para alinhar estratégias tanto sobre a anistia quanto sobre a agenda do 7 de setembro. Ou seja, hoje à noite, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, o Sóstenes Cavalcante, que é do Rio, vai estar com o Tarcísio para alinhar as estratégias sobre a anistia e sobre a agenda do 7 de setembro. Ou seja, é a tentativa de golpe continuada.
Aliados do governador destacam que o movimento tem relação direta com a eleição presidencial de 26. Tarcísio é visto pelo Centrão como nome competitivo contra Lula, mas enfrenta desconfianças no entorno de Bolsonaro, que cobra maior engajamento em pautas centrais do bolsonarismo. Nesse cenário, a defesa da anistia se tornou um teste de fidelidade. Na verdade, o núcleo do Bolsonaro, que se divide entre os filhos e os mais próximos da família, que não são da família, não querem o Tarcísio, e os filhos muito menos. Os mais próximos do Bolsonaro, mas que não são da família, não querem o Tarcísio porque acham que o Tarcísio não é confiável. E os filhos não querem o Tarcísio porque entendem que isso vai tirar deles poder e capacidade de protagonismo. A negociação da anistia pode fazer com que os filhos engulam o Tarcísio de Freitas. Jamais concordar. Mas engulam porque a anistia é uma possibilidade a partir do momento de que eles também trabalham com a ideia de um grande acordo ou até com uma ideia de, depois das eleições, a renovação de um Congresso dê a eles mais ainda força, mais capacidade de acordo e, com isso, possam conseguir graças, indultos e anistia em geral também. Nós não vamos ter sossego e precisamos estar vigilantes nos próximos 5 anos, pelo menos. 6 anos, né? Essa metade de ano, mais o ano que vem, mais um outro mandato, 5 anos e meio, pelo menos, vigilantes, porque o Brasil é para amadores. A minha frase é um pouco diferente da frase da maioria. O Brasil é para amadores, mas outra hora eu explico por quê. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que apresentará um texto alternativo ao projeto em discussão na Câmara. Ele pretende liderar a tramitação da proposta na casa, mas é contra a versão que prevê benefícios diretos a Bolsonaro. Nos bastidores, a leitura é de que uma anistia irrestrita dificilmente passaria no Congresso ou teria respaldo no STF. Então, a tentativa do Alcolumbre é um projeto que não tenha o Bolsonaro como objetivo, mas que seja uma anistia aos presos do 8 de janeiro e que, a partir desse projeto de anistia, possa, então, ser criada uma margem de debates, discussões, reflexões que levem à possibilidade de uma anistia ao Bolsonaro, diferente do projeto que querem pautar agora com o aval do Centrão a partir da aproximação de Tarcísio de Freitas com o Bolsonaro novamente, de que seria um texto em que seria nominal. Os nomes dos agraciados pela anistia estariam no texto, inclusive encabeçados pelo nome de Jair Messias Bolsonaro, ou o golpe declarado. Entre aliados, há leituras distintas sobre o impacto político da atuação de Tarcísio. O deputado estadual Tenente Coimbra, do PL de São Paulo, disse: houve uma virada de chave por conta do julgamento. O governador continua com os mesmos princípios e valores e um desses princípios é o apaziguamento. Ah, puta que os pariu, desculpe o termo. Dizer que o Tarcísio de Freitas quer é o apaziguamento, vamos pro raio que o parta. Vamos parar com essa história de que somente a anistia pode trazer paz, somente o indulto pode trazer paz. 1979 foi um erro não pela anistia, mas pela extensão dos agraciados. Não existe essa história de apaziguamento pela anistia. Nós precisamos moralizar a história desse país. Porque se não houver a moralização na história desse país, nós ficamos com as portas abertas para outra e mais outra tentativa de golpe, porque afinal de contas acaba em pizza. O que estão tentando agora no julgamento, e ficou muito claro nas defesas no julgamento de hoje, que hoje foi o núcleo central, de dentro do núcleo central foi hoje, principalmente pelo Heleno Braga Neto e Bolsonaro. O que ficou claro nas defesas hoje é que estão arrumando a cama nas alegações, presentes em todas as sustentações orais dos advogados, para que o Fux se sinta bem e protegido para pedir vista. E aí, ganhando um prazo, emendando com recesso, adentrando a um ano de eleição, o Congresso consiga mais tempo para articular uma anistia ampla, geral e restrita, que é isso que eles querem. Não gerar constrangimento no Fux para pedir vista, preparar o terreno. Então, foi essa a estratégia dos advogados hoje. Tentar colocar dúvidas na Suprema Corte a respeito de alguns vínculos, algumas relações e algumas culpas propriamente ditas dos seus clientes.
Tá aí a importância da fala da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia jogou o chope na água no dia de hoje. Essa foi a medida extremamente importante da ministra Carmen Lúcia.